Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar aí de uma live sobre atenção na defesa pessoal, quanto ela é importante aí, né? Vamos esperar aí, o professor Diego vai entrar comigo hoje. A gente vai ser uma live teórica, não vai ser prática. A gente normalmente faz live teórica ou live prática. Então hoje vai ser uma live teórica aí, falando sobre atenção na defesa pessoal, né? Vou esperar o professor Diego entrar para a gente começar. A gente vai tirar algumas dúvidas. Ontem a gente fez um curso de defesa pessoal junto com a Galeria Gruta, que é um grupo que trabalha aí interesses femininos, né? Que seria ele aborda um pouco sobre a violência contra a mulher, né? Tem o Tapete Manifesto que a gente fez em parceria com eles aí. Então a gente fez uma live ontem sobre defesa pessoal, relacionada com a situação da mulher, da violência contra a mulher. E a gente teve muitas perguntas, então a gente vai continuar tirando essas dúvidas, justamente para que outras meninas, se elas tiverem a mesma dúvida, já sanada essas dúvidas aí, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí, boa tarde, quem está entrando aí. Fiquem à vontade, eu sei que é horário de almoço, às vezes a gente está almoçando, dá uma olhadinha, dá uma espiadinha aí, né? Fiquem à vontade, tá bom? Esperar o professor Diego entrar. Vamos esperar aí um tempinho. E lembrando que toda segunda-feira, tanto aqui quanto no YouTube, hoje a gente não vai estar no YouTube, porque vai ser uma live compartilhada aqui, então a gente não consegue passar no YouTube. Então toda segunda-feira ao meio-dia a gente vai estar fazendo lives falando sobre defesa pessoal para mulheres, certo? Então só esperar aguardar o professor Diego entrar aí com nosso Instagram da Leão, né? Vamos esperar ele aí, aguardando a entrada dele. Boa tarde, gente. Aguardando o professor Diego entrar. Enquanto isso, a gente vai falando sobre o processo de defesa pessoal de atenção, né? Então, quando a gente fala de defesa pessoal, tudo bom assim, André? Então, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente está falando aí de uma situação que a gente fica vulnerável. Para chegar nessa vulnerabilidade, a gente precisa ter dado alguma brecha, né? E esse dar alguma brecha, obviamente que a gente não quer passar de forma com que a culpa é da vítima, né? E sim, a culpa é da sociedade que a gente vive, que tem posturas que não são condizentes de forma ética, de forma respeitosa com os outros seres da sociedade. Então, todo mundo tem direito de fazer o que quer, mas claro que as coisas geram consequências. Então, quando a gente fala que a mulher, né, no caso de defesa pessoal voltada para mulheres, mulher, ela tem que estar atenta nas situações do dia a dia dela. É necessário que ela tenha essa atenção, né, sobre a rotina dela, sobre os lugares que ela vai. Então é importante isso. Gente, eu tô esperando o professor Diego entrar, mas eu acho que ele esqueceu da live, não é possível. Ele não entrou até agora. Esperem um pouquinho aí que ele já vai entrar, eu começo já a live. Pra gente conversar aí sobre algumas dúvidas, né? Vamos ver, eu tô esperando ele entrar, ele não entrou ainda. E não me mandou o WhatsApp. Não sei onde o professor Diego está. Aguardando o professor Diego. Danadinho. Tá me dando bolo, tá me dando cano aqui. Bom, continuando a abordagem que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre atenção, tirar dúvidas. Ontem a gente fez uma live maravilhosa. Aliás, está no Facebook, lá da Galeria Gruta, da Galeria Gruta, que está no Facebook lá. Tem a página deles, tá bom? Então depois vocês pesquisam, a gente tem um folder de uns dias anteriores aí que vai estar o link lá para vocês acessarem. Então é uma live que a gente fez de 2 horas lá, bem bacana com eles ontem. Então foi bem legal. E isso já algumas dúvidas que são bem pertinentes aí pra gente estar tirando de vocês hoje aí, certo? E a gente vai estar tirando essas dúvidas e vai estar explicando também alguns conceitos de defesa pessoal de forma teórica, né? Para quem não sabe, o professor Diego, ele tá ainda impossibilitado de
porque ele tá recuperando de uma cirurgia aí, mas logo, logo ele vai estar de volta aí, a gente vai estar fazendo mais atividades práticas. Olá, professor Diego, boa tarde. Você demorou para entrar, rapaz? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo Tudo bom? bem? Então, professor, eu já dei uma introdução, que hoje a gente vai estar tirando as dúvidas aí das perguntas que surgiram ontem numa live que a gente fez com o pessoal da Galeria Gruta, em conjunto com o Tapete Manifesto. Então, a gente fez uma live ontem e a gente teve algumas perguntas, a gente vai responder essas perguntas e, ao mesmo tempo, também a gente vai trazer algumas outras perguntas para estar tirando dúvida e explicitando mais aí a defesa pessoal voltada para mulheres, certo? E também vamos falar sobre a atenção, né? A atenção, a gente já abordou bastante ontem na live, mas a gente sempre aborda um pouquinho toda a live prática, mas hoje a gente vai estar falando mais nesse contexto aí, de forma mais teórica, que eu acho que é importante sempre reforçar. Fala aí, professor. Muito bem. Quando a gente fala de defesa pessoal inteligente, a gente não se limita só à parte técnica, mas também a outros pilares, a outros conceitos. E antes de entrar na parte técnica, que a gente aborda com frequência nas nossas lives, a gente também enfatiza bastante o trabalho de prevenção. O trabalho de prevenção, ele envolve o quê? Ele envolve atenção, ele envolve você ter sensibilidade para sentir uma situação de perigo, uma situação em que você pode estar sendo colocado em risco. Então, a gente também enfatiza bastante esse trabalho. E um dos pontos que a gente abordou ontem, na live da Galeria Gruta, foi essa questão, né? E durante a live surgiram algumas questões a respeito de como deve ser aplicado o fator da prevenção. Quais são os aspectos que envolvem, né? Então, a gente respondeu algumas perguntas ontem, outras não puderam ser respondidas. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai responder, de novo, as mesmas questões que foram feitas ontem, para quem não conseguiu acompanhar a live, e hoje a gente vai responder aquelas também que a gente não teve oportunidade de detalhar, tá bom? Então, por exemplo, a gente começou ontem a live falando como deve ser como começa o trabalho de prevenção. Então, um desses aspectos é a questão de quando você sai logo de casa. A gente está falando de defesa pessoal na rua, né? A gente sabe que a agressão, por exemplo, contra as mulheres, a maior parte das agressões contra mulheres ocorre dentro de casa, mas a gente vai se ater à questão de defesa pessoal voltada para a parte de rua. Então, quando a gente sai de casa, a gente já tem que ficar atento no que está ao nosso redor. Então, você não pode ficar envolvido no celular, você não pode só ficar com a atenção voltada para o celular, né? Um dos exemplos. Você tem que ter atenção em que tipo de ambiente você se encontra, você tem que ter atenção no teu humor, até no seu humor. Como está o seu humor naquele dia? Você está mais distraída, você está mais tendencioso a revidar com uma resposta mais ríspida a alguém que te aborda na rua. Então, você tem que estar atenção, em primeiro lugar, a você mesmo. Além disso, para onde você vai? Você está indo para um ponto de ônibus, por exemplo, você vai pegar o transporte público. Quem está à sua volta enquanto você espera o ônibus? Quem está ao teu lado quando você está numa plataforma de trens, no metrô? Então, a defesa pessoal ela já começa nesse aspecto, na questão do ambiente onde você está inserido e do jeito que você está se portando quando está nesse ambiente. É isso aí. Primeiramente, boa tarde, turma, tudo bom? Tem bastante gente aí do Kung Fu, porque a gente entrou pelo Instagram da escola, né, professor? Sejam bem-vindos todos aí. O Galeria Gruta, desculpa, hoje está difícil. A Galeria Gruta mandou aqui um muito obrigado, foi uma live maravilhosa, presente de vocês. Te agradeço aí também pela oportunidade de ontem, foi um evento muito bacana. Então, quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá no Facebook, na página deles, tá? Galeria Gruta, ok? E lá, aqui no nosso Instagram da Leão e no da
do DP também tem aí o link para vocês verem a live de ontem, tá bom? O professor começou já a abordar as situações que a gente pode estar acontecendo na rua, né, nas situações de transporte público. Então, que a gente sempre preza aí a defesa pessoal, vamos colocar naquele contexto que o primeiro contato que você tem com defesa pessoal, sua visão de defesa pessoal é aquela visão de filme, né? Que a pessoa tá ali, a pessoa vai agredir, normalmente é um filme de ação que tem o suposto mocinho ou mocinha que sabe uma técnica de arte marcial, ele revida de forma que de técnica, assim, que ele bate em um, o cara já cai, fica ali 3 dias morrendo, aí ele contra-ataca o outro e tudo mais, é todo esse contexto. Isso é normalmente a nossa visão de defesa pessoal. Só que, na verdade, a grande defesa pessoal é quando não ocorre esse contato, né? É antes de acontecer, é não deixar entrar nessa situação de contato físico, de agressão e assim por diante, de se defender fisicamente, e sim se defender de forma de antecipação. E quando a gente fala da atenção, a gente fala que nós temos que ter atenção ao ambiente, às situações, mas não é para deixar ninguém paranoico, não é para colocar a pessoa como sendo culpado da situação por não ter prestado atenção, ou se colocado numa situação de exposição porque, poxa, mas você estava ali usando o seu celular e não prestou atenção na situação. Poxa, usar o celular é um facilitador, é um facilitador. Porém, a gente não tem culpa da sociedade que vivemos e a gente tem que saber lidar com ela. Então, obviamente, o errado é o agressor, é a pessoa que vai te molestar, te furtar, interferir no seu respeito aí, seja moral, no seu respeito físico. Então, o mais importante que a gente tem que entender é que em nenhum momento que a gente for falar de atenção, que você tem que tomar certas atitudes, não é cobrando isso de você, e sim abrindo seus olhos para a percepção do agressor perante a você. Então, o que facilita um agressor, porque na visão do agressor é muito mais fácil a situação de te abordar do que se você tiver uma outra postura, tá bom? Então, deixar isso bem claro, para não soar de forma que a gente esteja cobrando isso, que você seja cobrado ter atenção, ser paranoico a todo momento. Não. A ideia é conscientizar e deixar você à parte que existem pessoas que têm essa visão para estar te abordando. Então, por isso que é importante você ter essas atenções aí no seu dia a dia e essa prevenção da defesa pessoal para você não ter que entrar numa situação de conflito, né? Que é o que a gente evita. Que eu acho que isso é a melhor defesa pessoal, é a defesa pessoal inteligente que a gente tanto aborda. Professor, quer colocar mais alguma coisa? Então, focado nesse trabalho de prevenção, ontem surgiram algumas perguntas relacionadas a isso, né? Uhum. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma delas aqui. Como me proteger de um assédio em um ônibus em um vagão lotado, né? Então, baseado no que a gente observa em relatos, né, de pessoas que já foram abordadas em transporte público, por exemplo, de preferência ficar mais próximo da porta, né, de entrada e saída, porque aquilo facilita uma fuga para você que está sendo abordado. Fica sempre, por exemplo, no caso se a gente for falar de mulher, né, nunca, se você é mulher, ficar próxima de outra mulher, né, provavelmente ela vai se identificar com você se por algum momento você vier a ser abordada. Então existe pelo menos na teoria, uma certa identificação com a pessoa que está do seu lado. E isso evita com que a pessoa ela venha te molestar, tá bom? Um outro aspecto, se por acaso isso vier a ocorrer, você tem que chamar a atenção para aquela pessoa que está te molestando. Então você realmente tem que expor a pessoa. Você tem que falar alto com ela, você tem que chamar a atenção das pessoas que estão em volta para o que está acontecendo. Então é necessário chamar a atenção das pessoas que estão em volta para o que está acontecendo, você ficar perto da porta, que é uma via de fuga, para você sair daquela situação. E também evitar sentar num lugar isolado. Por exemplo, isso levando em conta que o ônibus
ou o trem ele não está lotado, né? Você vai lá e senta justamente no fundo do vagão, no fundo do ônibus. É um lugar que é propício para acontecer alguma abordagem. Por quê? Porque você está afastado dos olhos das poucas pessoas que estão ali junto com você. E, em teoria, longe das pessoas que prezam a regra dentro daquele ambiente, né? Que seria o motorista, o cobrador, enfim. Uhum. Tá, então isso falando de transporte coletivo. Muito bem. Outra pergunta aqui que surgiu. Em qual situação eu Professor, devo realmente reagir? professor, também lembrando que as situações de transporte público não acontecem somente no metrô, né? Ou no ônibus, também no metrô. Também tem que colocar esse ponto aí, que no metrô também tem vagões ali, você pode se deslocar, tem a porta que o professor comentou, você pode se posicionar de costas, né, para se proteger também e observar também o ambiente. Tem como você se apoiar em algum lugar, porque o ônibus é mais difícil, o ônibus tem muito banco, né? No metrô ainda tem as regiões onde você pode se apoiar para você se manter vendo a situação, né? Vamos dizer dessa forma. Se proteger na parte das costas. Pode falar, professor. Uhum. Daí, outra questão que surgiu ontem também. Em qual situação eu devo realmente reagir? E se reagir, o que eu não devo fazer? Então, por exemplo, em qual situação eu devo realmente reagir? Aquela situação que a integridade física está ameaçada, né? A gente fala de defesa pessoal, a gente fala de instinto de sobrevivência. Então, você tem o direito de reagir, né? E se reagir, o que eu não devo fazer? Se a gente partir do princípio que defesa pessoal, se a gente for falar, por exemplo, de alguém que tem uma estatura física menor do que a pessoa que está agredindo, não fazer o revide voltado para o lado da força. Então, não queira medir forças com essa pessoa que está agredindo se ela for mais forte que você. Então, você tem que utilizar outros recursos para tentar acabar com essa situação. E daí, nesse caso, é que entram as técnicas de contato, de combate 2 a 2, e também a questão de, por exemplo, você chamar atenção, né, que a gente acabou de falar a respeito, né? Então, se você está sozinho, se você não conhece técnica de defesa pessoal, de contato, o teu recurso vai ser o quê? Chamar atenção para aquela situação que está acontecendo ali, chamar atenção das pessoas que estão no entorno. E lembrando, turma, que quando você está falando de um oponente maior, né, quando a gente fala dessa situação, ela é muito subjetiva. Eu gosto muito de falar dos ICs. Então, é muito engraçado quando você ensina uma técnica para a pessoa, você sempre fala, e se fizerem isso? E se fizerem aquilo? O IC sempre está pro adversário, não, pro agressor, como está para você. Lembra que os ICs, eles são modificados conforme a situação que você vai se apresentar. Deixa eu só ver aqui. Tem que ser feita para a gente sair do perigo. Isso mesmo. Então, ó, eu já vou colocar alguns pontos aqui que o pessoal escreveu aqui. Então, o que a gente tem que entender? Quando você está ali numa situação que você está desconfortável, que horas que você tem que revidar e o que eu devo ou não devo revidar. Então, é assim, vamos supor, se é uma abordagem com arma de fogo, com arma de corte, a gente sempre aconselha você não revidar, porque a grande possibilidade de você sair ferido da situação é grande, tá? Então, evite essa situação. Agora, minha integridade física e de vida está em perigo. Aí a gente vai falar para você tentar lutar para sobreviver. Aí sim, tá? A gente não só vai falar isso, como a gente vai apoiar que você tenha esse ímpeto, porque é necessário. Agora, no caso aí, que nem o professor comentou, é uma pessoa maior que você vai te atacar. Use as técnicas, lembre dos pontos que são fracos. Para você atacar uma pessoa maior, você tem que saber onde bater. Não adianta bater de qualquer jeito e de qualquer forma. Você tem que conseguir bater para você desvencilhar, que foi uma das coisas que a Camila, aqui ó, Camila Sodrés comentou, né? A defesa pessoal é muito mais para você sair da situação do que você finalizar a situação, que é o que a gente também comentou em filme, coisas de filme, né? A defesa pessoal do filme, a pessoa morre ali instantaneamente, né? E não existe isso na vida real. Não que a gente esteja... Gente, deixar claro, a gente não está falando para vocês matarem ninguém, tá? Mas a defesa pessoal não é o objetivo. Às vezes não tem a conclusão de você finalizar a pessoa ao ponto da pessoa não conseguir mais te atacar. É muito difícil, né? Só se você nocautear a pessoa. E para você chegar nesse nível, às vezes nem grandes lutadores vão conseguir fazer isso.
Por quê? Porque é muito específico, tem que ter um apuramento técnico, tem que ter uma presença de equilíbrio emocional. Então, é meio complexo chegar nesse ponto de finalização, tá? Que nem a gente vê nos filmes. Então, qual que é o contexto? O contexto é você conseguir se desvencilhar da situação. Seja gritando, como o professor falou, seja aplicando uma técnica no lugar certo, para você conseguir sair, você conseguir largar, que a pessoa te largue, ou conseguir chamar a atenção para as pessoas virem te ajudar. Então, o mais importante, quando a gente fala de que horas, qual é o melhor momento, se devo fazer ou não, a situação vai te permitir executar técnicas ou não. Então, você tem que sentir a situação. É uma coisa muito hipotética a gente falar sobre uma coisa fechada, porque não dá para a gente falar de algo fechado, que são situações muito diferentes. Pode ser dois agressores contra você. Como que eu vou falar para você, bate nele lá e resolve a situação? Não dá. Às vezes, você vai ter que saber lidar com os dois oponentes, como se posicionar com duas pessoas, né? Ou você vai ter que achar uma rota de fuga para fugir, que às vezes a melhor opção é a fuga, não é entrar em conflito. Né? Que nem foi uma situação que aconteceu ontem na live, a CJ Dani comentou que aconteceu com ela, do rapaz molestar ela no ônibus, ela não conseguiu ter reação nenhuma. E isso é o que mais acontece. Às vezes a gente fala aqui de técnica e tudo mais, mas na hora do momento você fica ali em estado de choque. Então, qual que seria a melhor opção para ela revidar? Ali ela nem conseguiu, por mais que ela soubesse, ela poderia pegar a mão, bater no nariz, entrar na garganta, berrar com ele, expor ele que ele molestou ela poderia ter feito tudo isso, mas às vezes ela não conseguiu fazer isso por conta da parte emocional dela que não permitiu. Então, a defesa pessoal, ela envolve tanto o aspecto da atenção, de estar presente no momento para identificar a situação, para você não deixar as coisas evoluírem, né, a situação evoluir, e também a presença de espírito, de você ter a autoconfiança que você consegue, né? Você vê a situação e fala, tá bom, se eu precisar fazer, eu vou conseguir. E também ter, além da presença de espírito, a autoconfiança da técnica e saber como utilizar ela. Então, são aspectos que são níveis que vão avançando. Porém, assim, toda mulher pode conseguir fazer a defesa pessoal, com certeza, desde que você saiba como se posicionar perante a situação, esteja atenta, não ficar, que a gente fala, não fica no celular, né? Evita sair conversando com a sua amiga, ficar no carro conversando. Tem situações que a gente, às vezes, acaba ficando mais vulnerável aos olhos do agressor. Então, a gente tem que tomar essa cautela aí nas situações, tá bom? Professor, eu acho que eu dei uma volta aí, né? Desculpa. Agora aqui, ó, a próxima pergunta que fizeram também. Qual é a diferença de eu treinar as técnicas com um homem e com uma mulher? Então, a diferença de você treinar com homem e com mulher é bem simples. Eu acho que é meio até de sensação mesmo. Você vai ver que quando você faz com uma mulher, a sensação que você tem é de não revidar. Então, instintivamente, você vai querer fazer mais leve. Você não vai colocar toda a sua força, você não vai executar 100%, e a mulher também vai facilitar. Por que ela vai facilitar? Porque ela vai ser mais uma diversão ali, né, de vocês estarem juntas, por mais que vocês estejam levando a sério, vai ser mais uma troca do que um treino com intenção de agressão. Então, o que a gente tem que entender? Que quando a gente treina a defesa pessoal, é diferente de um treino, tem bastante gente com aí, né, eu vou comentar, é diferente de um treino de cotidiano, né? Por quê? Porque o treino de cotidiano você vai estudar técnica, você vai esmiuçar e tudo mais, beleza. Só que quando eu estou treinando defesa pessoal, eu preciso treinar principalmente a minha parte psicológica. Então, quando você tem uma mão grande, que ela vai envolver a sua garganta inteira e ela vai ter uma compressão muito maior, com a intenção realmente de te enforcar, é lá dentro que o seu instinto ele começa a ativar. E aí você vai fazer forte, você vai fazer com a sua maior intenção para conseguir sair daquela situação. Então, e óbvio, né, quando você está fazendo com um companheiro, com um namorado, com um irmão, com um primo, um amigo, que seja, você tem que pedir para ele te atacar com a maior força que ele tem. Por mais que vai ficar dolorido, tem que atacar. Por quê? Porque senão você não vai saber o quanto de força você vai ter que usar. E às vezes você vai descobrir que você não consegue ativar essa força. E não é porque você não tem força física, às vezes porque você não tem força de ação. E isso é uma coisa que tem que se treinar. Então, essa parte de treinar a ação que é o crucial da defesa pessoal.
Professor, quer adicionar alguma coisa aí? Pois que é a diferença, tá? E se a gente levar em conta também, a maioria das agressões, quando a gente fala de defesa pessoal, elas são ocasionadas por homens, né? Então, isso a gente levando em conta a defesa pessoal voltada para mulheres ou para homens também, né? Então, a maioria das agressões é feita pelos homens. E de certa maneira, o homem, por uma questão cultural, ele é instigado a ser mais agressivo, né? A gente que trabalha com arte marcial, a gente nota isso nos treinos. A mulher, para ela começar a trabalhar a agressividade de uma maneira natural, e a gente, quando fala agressividade, não é violência exatamente, mas trabalhar de uma maneira agressiva é um processo que leva um tempinho maior, né? E para você trabalhar a defesa pessoal é necessário ser minimamente agressivo. Você tem que ter agressividade, né? Então, para a gente despertar esse lado mais agressivo, no caso das mulheres, para algumas delas leva um tempo maior. Por quê? Porque ela não foi condicionada a isso durante a formação dela como pessoa, a trabalhar, a canalizar a agressividade dela. E é necessário fazer isso, né? Por instinto de sobrevivência. Né? Aliás, tem o direito de ser agressivo se alguém for agressivo com você. Né? Vamos lá, professor, próxima. Vamos lá, próxima. Como controlar a surpresa na hora em que sou abordado? Vai lá, professor, você começa agora. Como é que a gente pode trabalhar isso? Em primeiro lugar, você tem que entender o que está acontecendo, né? Então, nos cursos de defesa pessoal, a gente incentiva, a gente orienta a pessoa a manter uma distância. Quando você mantém uma distância física em relação a quem está perto de você, você consegue ter uma visão do que está acontecendo, você consegue compreender o que acontece. Então, você consegue raciocinar, mesmo que por algumas frações de segundo. Para você tomar uma iniciativa, tomar uma decisão, você precisa enxergar o que está acontecendo, né? Princípio básico de defesa pessoal. E você tem que tentar, na medida do possível, manter a tranquilidade. É difícil, né? É meio complicado falar isso, né? Você está sendo abordado, você está tentando entender o que está rolando, você tem que manter a tranquilidade, mas isso é essencial para você tomar uma decisão. Então, primeiro você tem que entender o que acontece. Em segundo, depois que você entendeu, você tem que manter a tranquilidade. Então, isso é algo que a gente trabalha nos treinos de arte marcial. O treino de Kung Fu, por exemplo. Quando você vai lutar, você tem que entender o que está acontecendo e você tem que sentir depois disso, né? E você tem que controlar o seu emocional para tomar uma decisão, tá? Então, essa orientação que a gente faz nos cursos de defesa pessoal para você controlar o susto, né? E tem um outro lado também que, inclusive, a gente comentou ontem. Qual que é a principal arma, a principal vantagem de quem está abordando, de quem está fazendo a abordagem? É o fator surpresa. Então, se quem está tomando a iniciativa for surpreendido, né, o fator surpresa ele já não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque ele está sendo surpreendido também. Então, a professora ontem ela deu um exemplo, né? A pessoa está sentada no ônibus, o ônibus está vazio. Daí vem um indivíduo, está cheio de cadeira vazia no ônibus e vai e senta do seu lado. Certo? Qual é a melhor atitude a se fazer? Você fazer uma careta para a pessoa, você olhar no olho dessa pessoa e mostrar para ela que você está de olho nas intenções dela. Você está surpreendendo quem estaria te surpreendendo. Né? A professora ela tem um relato de vivência pessoal a respeito disso. Né? Se puder contar para nós aí resumidamente, é melhor para ilustrar. Gente, olha, isso é uma coisa muito engraçada. Eu não abordei isso na live de ontem. Aliás, foi uma conversa particular que eu tive com a Sofia Adriana. Quando a gente começou com o projeto de defesa pessoal para mulheres, eu comentei com ela assim, nossa, eu ensino tanto defesa pessoal, só que ao mesmo tempo eu nunca precisei usar com alguém, né? E aí eu falei, poxa, será que eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam que é necessário, eu vou conseguir passar essa verdade para as pessoas? E aí a Sofia Adriana até me abordou e falou assim, olha, só com você 3 vezes a gente não foi assaltada porque você conseguiu prever a situação. Então é muito interessante, eu já fui abordada mais de 4, 5 vezes, tá, gente, durante a minha vida. Já fui abordada com faca,
já fui abordada no farol, já fui abordada no ônibus várias vezes, na rua. Então, várias situações aconteceram, só que eu não deixei elas se progredirem. E aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Eu não tinha me ligado nisso, porque eu consigo ver as situações que ela aconteça por conta da vivência da arte marcial, por conta de lecionar, de explicar, e aí isso fica inconscientemente, não é nada forçado, é instintivo. E essas situações aconteciam comigo periodicamente, assim, às vezes, claro, não toda hora, mas quando eu até comentei ontem na live, quando eu dava aula no Estúdio Kung Fu, que é no Butantã, para quem é de São Paulo vai entender, eu pegava um ônibus do Butantã para Pinheiros lá pelas 11 horas da noite, 10h30, meia-noite, dependia do dia que eu saía da escola. E aí eu sempre era meio que sozinha, eu no micro-ônibus ali, era só eu, né? E nessas idas e vindas, sempre eu estava sentada, colocava meu fonezinho, eu acho que todo mundo gosta, né, de dar uma relaxada, colocava meu fonezinho lá para curtir minha musiquinha, e aí entrava o indivíduo e sentava bem ao meu lado. Quando esse indivíduo sentava do meu lado, eu já via que ele estava vindo na minha direção, eu percebia que o ônibus estava vazio para ele estar sentando ao meu lado. E aí eu já tirava meu fone, guardava meu fone e me posicionava de frente para ele, observando ele mesmo, assim, encarando ele. Então, nessas situações, eles todos eles, sem exceção, todos eles observavam e ficavam desconfortáveis de me observar, porque eles percebiam que eu estava observando eles também. Né? De, assim, não tranquilamente, mas olhando fixamente, sério para eles. Tipo, como se você estivesse questionando, né? Você olha, tipo, e aí, sabe? Tem todos esses bancos, você vai sentar do meu lado. Então, você se posicionando, né? Ou seja, criando uma intenção de atenção, né? Que a gente fala atenção, de você estar presente ali, observando, de você surpreender a pessoa que ela não esperava que você deixasse de estar relaxado, sem atenção na situação, ela se posicionar em atenção para você, aí acaba acontecendo que eles ficam desconfortáveis. Então, esse desconforto cria insegurança neles e aí a gente reverte a intenção. Por quê? Porque, em teoria, ele estava com o quê? Com um excesso de confiança que eu não estava prestando atenção. Ele estava, vamos colocar dessa forma, que a pessoa estava mal intencionada. Estava mal intencionado, querendo me abordar quando eu estivesse vulnerável. E aí ele já não tem mais isso. E aí o que acontece? Ele já perde a autoconfiança e nisso ele acaba criando um desinteresse de atuar. Então, é bem interessante isso. Quando a gente aborda nesse prisma, eu acho que é legal a gente entender que em nenhum momento, eu estou falando de mim, em nenhum momento eu saio de casa paranoica, mas eu tenho algumas coisas que é como se fosse um checklist. Vou sair da escola, vou fechar a escola, eu vou virar de costas para a rua, eu preciso observar se tem alguém próximo, né? Eu tenho que observar se está vindo alguém na minha direção ou não. Eu vou sair do ônibus, eu preciso verificar se alguém me acompanha por trás. Eu tenho que observar quem está próximo ali, se é um ponto de ônibus mais vazio, né? Eu estou no metrô, eu estou ali paradinha para descer no metrô e eu percebi que uma pessoa encostou em mim. Se a pessoa encostou em mim, por que ela está encostando em mim? Qual que é o objetivo dela? Tudo bem que tem metrô que a gente fica parecendo uma lata de sardinha, até aí, né, vai fazer o quê? Mas em situações que a pessoa ela vem mesmo, você sente essa abordagem. E eu gosto muito de falar, mulher tem uma coisa chamada intuição feminina. E a intuição feminina, se a gente souber ouvir bem, a gente consegue se proteger muito mais. E os homens também têm isso, só que as mulheres são mais afloradas porque nós somos mais sensíveis, né? Vamos colocar dessa forma culturalmente, certo? A gente tem essa carta na manga, então tem que usar. Então essas situações são importantes para que a gente entenda que o posicionamento corporal, a sua presença no momento já vai te fazer se defender, se posicionar, se proteger durante uma situação referente a essa que é a da surpresa que o professor falou. O agressor, ele vê você como uma vítima, ele vê você como algo vulnerável. A partir do momento que você reverte esse posicionamento, você consegue reverter, às vezes, a intenção dele. Prof, desculpa aí, dei uma volta de novo. Não. Valeu a pena ilustrar aí. Quanto mais informação, melhor. Certo. Muito bem. O que mais aqui? Vamos ver. Como o celular pode ser utilizado a favor, né? A gente fala muito do celular como um fator aí para distrair, tirar sua atenção do entorno. Mas como ele pode ser utilizado a favor da prevenção? Então, ontem a gente utilizou como exemplo o transporte por aplicativo, né? Como ele tem sido uma ferramenta do dia a dia
está sendo cada vez mais comum, é natural que ocorram alguns episódios desagradáveis, né? Então, a professora ela ilustrou algumas situações ali em que o celular ele pode ser utilizado como uma arma a seu favor. Então, por exemplo, você pode utilizar uma ferramenta que tem no celular, um recurso, onde você avisa a tua localização. Você pode utilizar a rota que é exposta ali no aplicativo para mostrar para as outras pessoas onde você está, se você está saindo dessa rota, do caminho que está programado, né? Inclusive até a disposição como você senta no veículo, como é que você se acomoda no veículo, né, professora? E lembrando, professor, como a gente está falando do celular, o celular também ele é muito usual também, tanto no aplicativo de transporte de motorista, né? Quanto até mesmo se você estiver na rua, ver alguém... Na rua não, mas alguém estranho chegando perto, você sentiu ali um desconforto, finge que você tá... Finge ou liga para alguém mesmo. Acho que o mais importante é você ligar. Liga para alguém e fala, olha, eu tô no ponto de ônibus aqui, não, tá tranquilo, tem só um rapaz aqui comigo, tararara, entendeu? E aí a mesma coisa, eu tô no transporte, tô entrando no Uber agora, eu chego aí, deixa eu ver aqui com o Uber, quanto tempo é aí? Da corrida, 1h30, sei lá, de corrida. Então, daqui 1h30, 4h50 eu vou estar aí, tá bom? Beleza? Então você me espera aí que eu já tô chegando, tá? Então, esse uso do celular para você informar pessoas da sua situação é muito importante, né? E às vezes até mesmo filmar a situação, se for o caso. Claro que exige um perigo aí, porque às vezes a pessoa pode até ficar mais agressiva na situação, mas eu acho que vale a pena você usufruir todas as ferramentas que você tem em mãos, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu falava para as crianças, isso. Então, o uso do celular ele é muito usual como arma. Não somente para telefonar, tirar foto, expor, né? Se for o caso, por exemplo, o cara abusou de você. Esse fulano tá me abusando, tá. Você pode utilizar também nesse meio também. Lembra que a gente falou sobre o gritar, sobre expor. Expor o agressor é importante. Claro, né? Você não vai jogar isso numa mídia aleatória. Você gravou lá aquele rapaz, vai, faz o BO, leva na delegacia, segue os protocolos normais aí de atuação, contata algum canal que seja voltado aí para a defesa da mulher, né? E aí você consegue explorar mais a situação para que essa pessoa, esse agressor, ele não continue praticando o que ele fez, né? Pode falar, professor. Uhum. E Isso aí, CJ. daí outra pergunta, né? Qual é a importância da repetição das técnicas que são aprendidas num curso de defesa pessoal? Qualquer, desculpa. Né? Qual a importância da repetição das técnicas que são ensinadas num curso de defesa pessoal? Elas vão funcionar de fato? Elas vão funcionar? Olha, né? eu gosto de usar uma frase que o nosso mestre usa bastante. Ele fala, olha, seja um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Então, assim, eu treino todas as técnicas todos os dias. Então, você perguntar para mim, você faz o quê? Qual é o seu treino? Meu treino tem a parte lá técnica, tem a parte de força e tem a parte de explosão de impacto. Então, acho que é obrigatório, necessário, toda mulher treinar essa parte, tá? As técnicas são necessárias que você treine. Eu preciso treinar 50 vezes, 80 vezes todo dia? Não, se você treinar 3, 4 vezes ao dia, uma técnicazinha, você já vai ter isso natural. O que acontece? A técnica você entende ali no primeiro momento. Só que se você não condiciona o movimento, se você não estuda o movimento, a hora que for um braço, uma mão maior que vai te pegar, um posicionamento diferente de braço, você não vai conseguir adaptar ela para você conseguir executar ela de forma correta. Outro aspecto, quando você treina a técnica, você vai estar treinando a sua autoconfiança. Então, é aquele momento que você tem aquela posição, que foi o que eu falei para vocês, que é você se pôr como confiante, que você se garante, que você realmente conseguiria desvencilhar. Eu até vou citar aqui uma situação também que aconteceu comigo. Eu estava numa balada, né? E eu estava esperando minha amiga pagar para a gente ir embora. E nisso, era uma balada que tinha um mezanino. E eu estava apoiada assim, observando o pessoal lá embaixo, que eu estava esperando ela pagar. Nisso chegou um rapaz por trás de mim, me prendeu assim no gradeado. E aí, quando ele chegou atrás de mim, eu percebi e virei.
Nisso que eu virei, eu falei, ó, né, eu não sou muito de briga, tá, gente? De briga, porque eu sou artista marcial. Aí eu empurrei, ele falou, olha, por favor, dá uma licença, por favor. E ele falou, o que você vai fazer? Ele tava segurando assim. Quando ele falou isso, ó como é, de treinar, na minha cabeça eu já pensei, eu vou dar uma no meio da garganta desse cara. Para ele sair de longe. Não porque eu queria matar ele, deixar o cara morrendo no chão, nada disso. Eu ia bater na garganta dele para ele sair, para ele deixar de me pressionar contra a grade. Quando eu comecei a subir a mão assim, que eu ia dar na garganta dele, aí chegou o segurança e levou ele embora. Então, não estou falando, você tem que agredir as pessoas nem nada, mas quando você treina a técnica, você inconscientemente já está adaptando o seu corpo a responder de forma mais fácil, caso você precise se defender. Então, você já sabe onde você vai golpear, que você não vai machucar a pessoa ao ponto de lesionar ela e tudo mais. Ao mesmo tempo, você vai conseguir se desvencilhar de uma situação totalmente desconfortável, que a gente passa por isso, todas as mulheres passam por isso. Pelo menos uma vez na vida você vai passar, seja moralmente, seja fisicamente. Eu acho que todas nós, a gente entra num consenso em relação a isso. E você vai ter a sua confiança de você realmente se identificar como um ser que consegue se proteger. Isso é o mais importante. Então, quando você treina técnica, eu até brinco com os alunos, quando você bate e fala, nossa, isso aqui funciona, dá até vontade de continuar, né, batendo. Não no amigo, tá, gente? Mas no foco ou em alguma coisa. Porque você percebe, você sente que você tem um poder de executar a sua defesa. Você tem o poder de se proteger. Então, essa sensação é necessária. Para eu ter essa sensação, eu preciso treinar a técnica. Não adianta só ver um monte de live minha do professor Diego aqui. Toda segunda-feira, achar lindo, maravilhoso. Entender o conceito, mas na hora de aplicar você não vai ter o ímpeto. E esse ímpeto ele vai ser gerado pelo treino. Pode falar, professor. Inclusive muitas pessoas que treinam arte marcial há algum tempo, elas não fazem curso de defesa pessoal, acreditando que as técnicas elas são muito simples e não vão acrescentar nada naquilo que você já conhece. Porém, existe o fator psicológico, né? Você controlar o psicológico e utilizar todo aquele caminhão de técnica que você conhece é mais difícil, né? Então, o principal de um curso de defesa pessoal é trabalhar a questão psicológica, né? Nem as técnicas em si. Tanto que tem alguns cursos de defesa pessoal que eles exageram nas técnicas que são passadas para as pessoas que estão participando, sendo que a maioria das pessoas que participam, isso seja curso de defesa pessoal para mulher ou para todos os gêneros, são pessoas leigas, né, que não têm vivência em arte marcial. Então tem que ser técnicas super simples, eficientes, e que numa situação de pressão você consiga aplicá-las, né? Então, é importante prestar atenção nesse aspecto também. Eu acho que é o mais válido disso tudo aí que o professor falou, é deixar claro, turma, às vezes o mais simples é o mais acessível no momento. Então, às vezes, eu chuto cabeça, se eu quiser eu chuto a cabeça de qualquer pessoa, de 1,80, 1,90 talvez não, porque a minha perna não chega. Mas eu chuto a cabeça de qualquer pessoa, o professor também. Mas às vezes numa defesa pessoal a gente não vai usar um chute na cabeça da pessoa. Às vezes você vai usar o quê? Um ataque no olho, um ataque na traqueia, uma marteladinha no baixo ventre, uma joelhada que você vê nos filmes, ou até mesmo em qualquer situação que você vê ali, o pessoal utiliza, né, para se desvencilhar. Então, a complexidade técnica não é o que influencia, sim o treino, é você ter autoconfiança, é a parte psicológica. Professor, pode continuar. A gente está chegando aqui no final das questões, né, que são mais frequentes, que perguntam para a gente nas nossas lives de defesa pessoal e que fizeram ontem também na live com o coletivo Galeria Gruta, né? Aliás, professor, mas quem quiser ver da live de ontem, a gente passou técnica, tudo bonitinho, também teve um bate-papo bem bacana. Tá o link aí, tá? O pessoal da Galeria Gruta, eles colocaram o link aí no Facebook, quem quiser ver, tá bom? Olha os comentários. Para quem quiser conhecer o trabalho deles, é instagram.com/Galeria Gruta, tá bom? Bem simples aí, vocês podem conhecer um pouquinho mais o trabalho, principalmente as mulheres, né? Não só as mulheres, os homens também têm que conhecer o trabalho, né? Conscientizar, né?
se conscientizar, né? Mudança a parte de todo mundo, principalmente, acho que até mais dos homens, mas por parte dos homens, né? E, e essas foram as principais questões que surgiram para a gente ontem e que também são frequentes nas nossas lives toda segunda-feira, meio-dia, tá? Hoje a live ela foi mais teórica, só teórica, né? Hoje eu estou inteiro, consegui sobreviver, mas é importante a gente fazer esse tipo de explanação, porque defesa pessoal não é só técnica. E a maioria das pessoas que assistem a live, elas não vão praticar as técnicas na hora que estão assistindo, né? Então, hoje a gente trabalhou mais o lado conceitual da defesa pessoal também, que é super importante, né? Muito bem, a gente falou do coletivo Galeria Gruta, para quem quiser conhecer, passei o endereço aí para vocês, né? /Galeria Gruta, vocês procurem aí no Instagram. E no Facebook. A Galeria Gruta, E no Facebook. a Galeria Gruta tem um Face também, tem um Face. É um projeto que foi fundado em 2008, é uma rede de artistas independentes voltado a práticas artísticas no âmbito cultural, que utilizam os espaços públicos e privados para divulgar suas ações, tá? Então, ontem nós fomos gentilmente convidados aí pela Thaís Medeiro, que é uma das idealizadoras desse projeto, se não a principal, né? O filho dela, que é o Ivan, que também é instrutor de Kung Fu, lá no Instituto de Kung Fu Shaolin, e a gente agradece de coração pela oportunidade, por divulgar o nosso trabalho, e a gente também faz questão de divulgar o trabalho deles, tá? Então é isso. Professor, mais nenhuma pergunta, né? Gente que está na live aí, quem quiser fazer uma pergunta, aproveita, esse é o momento. Está encerrando aí. As nossas lives, turma, são curtinhas, a gente não gosta de estender muito, porque a gente sabe que vocês estão almoçando aí, né? E a gente ficar falando esse tema mais de atenção, a gente gosta de falar, mas a gente prefere dar em conta-gota toda semana para sempre ficar reforçado. Para também não parecer que a gente deixar vocês paranoicos, né? Tá bom. Bom, gente, então a gente vai encerrando. Ó, a Thaís Medeiros está aí, mandou um coraçãozinho, uma prece lá. O pessoal da Galeria Gruta também. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos os alunos, todas as pessoas que têm interesse em se defender, entender o conceito da defesa pessoal. A gente está fazendo esse projeto para ajudar, para trazer mais recursos aí, para facilitar a sua rotina, o seu cotidiano, para que não aconteçam coisas desagradáveis aí durante o seu dia. E as mulheres conseguirem ter mais empoderamento aí, né? Ter mais autoconfiança das situações que podem vir. Espero que não aconteça, mas caso aconteça, vocês estejam prontas e aptas a estarem preservando a sua integridade aí, seja física, moral, né? Então é isso, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Aí a pessoa mandando parabéns, muito obrigado. E até a próxima live, gente. Um grande beijo. Segunda-feira estamos aí de volta. E aí eu vou bater no professor. Brincadeira. Vou ver se eu arranjo outra pessoa para eu bater. Tchau, tchau. Um bom descanso. Até a próxima segunda. Boa semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.